Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, é o capítulo número 25, Buscai e Achareis, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo começa com uma passagem do Evangelho de Mateus, a passagem na qual exatamente Jesus está fechando o Sermão do Monte. Depois de daqueles ensinamentos que ele nos colocou das bem-aventuranças, ele vai fechar o sermão, né? E vai colocar o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. E tem ainda mais um versículo desse capítulo, desse trecho do Evangelho, que o Kardec aqui não colocou, mas que eu acho interessante a gente conhecer. E ele diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando do amor, né? Porque a gente já aprendeu que amar ao próximo é fazer por ele aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então ele fecha o Sermão do Monte, depois de colocar todas as bem-aventuranças, que são a forma de nós agirmos com os nossos irmãos. Ele está dizendo aqui: se vocês fizerem tudo isso, vocês vão poder pedir para o Pai, vão poder buscar aquilo que vocês querem, e a porta vai abrir para vocês. Porque o amor do Pai e o amor que vocês devem dedicar ao Pai e ao próximo vai fazer com que isso tudo funcione de uma forma harmônica, amorosa, né? Nesse trecho ele coloca então praticamente três diretrizes para a gente poder praticar esses atos e se comunicar, se sintonizar com Deus, né? Ele coloca, em primeiro lugar, uma forma de você se ligar ao Pai, que é o pedir, né? Pedir nada mais é do que você fazer uma oração para o Pai. Para pedir para o Pai, você só pode fazer isso através de uma oração. Não é a mesma coisa que você pedir um sanduíche no iFood, ou você pedir uma coisa mais séria para Deus, são coisas diferentes, né? Então, quando ele está falando no pedir, ele está exatamente falando nesse sentido, né? Você pede, se sintoniza com o Pai, que ele com certeza vai te atender, se você estiver agindo de forma como todo esse ensinamento que eu estou passando, né? É uma forma, então, de você se ligar a Deus, de você fazer uma reflexão a respeito do teu dia, da tua vida, para você se comunicar com Deus e pedir alguma coisa importante para a sua vida, né? Então, é uma forma de você ter essa sintonia e se ligar com o Pai.
No segundo momento, ele diz para você: buscai e achareis. Então é o seguinte: se você vai pedir alguma coisa para o Pai e espera que Ele te dê aquilo, né? Não é suficiente você pedir e sentar na cadeira e ficar esperando. Você tem que agir, você tem que trabalhar, você tem que fazer com que aquele teu pedido aconteça. Deus vai te dar forças, vai te ajudar, vai te colocar um companheiro no caminho, vai criar uma situação que faça com que você consiga aquilo que você está querendo, mas é preciso que você busque, né? A busca é uma coisa que depende de você. Deus não vai simplesmente olhar para você e falar: não, aquele é um ser privilegiado, ele merece, eu vou atender. Não existe privilégios para Deus. Para Deus, todos nós somos iguais, né? Ele faz chover sobre os justos e os injustos, né? Então, a gente buscar através do nosso trabalho, através das nossas ações, sempre evidentemente no sentido de que elas sejam positivas, né? Não adianta você querer buscar, como por exemplo um assaltante, né, que ele fala: se Deus quiser, meu assalto vai dar certo, né? Não funciona isso, né? Você tem que pedir as coisas de uma forma coerente com tudo aquilo que Jesus nos ensina, com tudo aquilo que a gente aprende, né? No sentido da ética, no sentido do bem, no sentido do amor, né? E o terceiro item que ele coloca, né, é exatamente o batei e abrir-se-vos-á. Então, isso é uma sequência, né? Você pede, se sintoniza com Deus, você busca, você trabalha para conseguir aquilo de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, praticando as virtudes, sendo uma pessoa reta, uma pessoa ética. E se você tiver esse tipo de comportamento e fizer a busca da forma correta, com certeza a porta vai se abrir para você. Então é uma sequência, né? E a gente trabalha e busca sempre trabalhar no sentido de manter essa sequência para que as coisas aconteçam. É importante a gente salientar que isso tudo que a gente tenta passar não deve ser levado nunca para o sentido angelical, porque nós não somos anjos, né? Nós ainda temos um monte de defeitos. O importante é você poder trazer esses ensinamentos de Jesus para o teu dia a dia, para os acontecimentos do dia, no teu trabalho, na tua casa, andando na rua, tudo aquilo que você pratica, no sentido de manter a harmonia, de poder ajudar, de manter a tua humildade, de ajudar uma pessoa, uma senhora a atravessar a rua, enfim. É exatamente essa questão do dia a dia que a gente consegue que tenhamos a oportunidade de ter a porta aberta. Porque se a gente busca uma coisa da forma errada, a gente vai receber da forma errada, né? Quem procura acha, né, que a gente diz. Recentemente eu tive uma experiência nesse sentido. Eu estava no ônibus me dirigindo para uma clínica e eu sei que o ônibus vai ficar mais ou menos cheio, eu sentei perto da porta para poder ter uma saída mais fácil.
evidentemente, a porta do ônibus de cada lado ela tem aquele tubo, né? Então chegou uma jovem senhora que devia ter uns 8 ou 9 quilos a mais do que o peso recomendável. E o ônibus, esse ônibus articulado, que é enorme, né? Cheio de lugares vazios, mas ela se plantou na porta e ficou segurando no cano. Mas não ficou de lado, ela ficou na frente da porta. Aí chegou uma outra e se segurou no outro cano, né? E quando chegou na hora de eu descer, não tinha passagem para mim, né? Eu toquei a campainha, o sinal, tal, me segurei naquela hastezinha que a gente fica meio cambaleando, eu já não estou tão firme assim, né? O ônibus parou, abriu a porta, e aí ela virou para mim assim e falou: "O senhor quer descer?" Normalmente a gente, quer dizer, ela está procurando, né? Ela está procurando alguém que vai dar uma resposta para ela de acordo com a pergunta e a ação que ela teve. Eu simplesmente falei: "Sim, quero descer", e desci. A idade dá uma certa cancha para a gente, uma experiência do sentido de tentar evitar confusões, né? E eu acabei simplesmente saindo, mas se ela pega uma pessoa mais esquentada, ela poderia ter conseguido arrumar uma encrenca no ônibus. Então é exatamente no dia a dia, nas ações do nosso dia a dia, que a gente tem a oportunidade de praticar o bem, de buscar ter a paciência, de buscar alcançar aquilo que a gente pretende para a nossa vida, né? Não adianta a gente simplesmente vir aqui e ter um comportamento bem no sentido daquilo que Jesus coloca, e isso não vale só para vocês, isso vale para nós também. Não é porque a gente está aqui falando que a gente é mais perfeito do que vocês, somos todos ainda farinhas do mesmo saco, né? Enfim, essa vivência buscando aproveitar os ensinamentos de Jesus e aplicá-los no nosso dia a dia é que vai fazer com que a nossa busca seja mais coerente com o que Deus espera de nós e vai fazer com que as portas se abram com mais facilidade na nossa busca, em função daquilo que a gente pratica, do bem e do auxílio possível, né? Um dos atributos maravilhosos de Deus é a providência, né? E no capítulo Jesus fala exatamente da providência que Deus trata os animais, né? As aves, as plantas, que elas aparentemente não trabalham, mas Deus lhes dá o sustento, lhes dá a vivência. Na realidade, todos trabalham, né? É uma questão da gente saber observar a natureza. A árvore, apesar dela não sair do lugar, ela está produzindo oxigênio para nós respirarmos, ela está trabalhando. A ave está transportando a semente de um lugar para o outro, está replantando, está reflorestando. Então, os animais trabalham. É um trabalho, evidentemente, diferente do nosso, né? Mas é um trabalho. Então, pelo fato deles ainda serem animais, não serem racionais como nós, é preciso que haja, então, essa reciprocidade da natureza, né? O que eles trabalham, a natureza recompensa, né? Da mesma forma que serve de exemplo, porque aquilo que nós trabalhamos, Deus vai nos recompensar através da providência, né? E vai nos recompensar com muito mais qualidade, desde que a gente saiba
ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Uma pergunta do Livro dos Espíritos, de número 610, diz assim, Kardec pergunta, os espíritos teriam se enganado ao dizerem que o homem é um ser à parte na ordem da criação? E a resposta é não, mas a questão não foi explicada. Além do mais, há coisas que só podem ser esclarecidas a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que os distinguem dos outros seres e ter outro destino. E o final é sensacional. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Nós somos os preferidos de Deus. É só preciso que a gente saiba se conectar, que a gente saiba ter essa proximidade, né? Essa sintonia que a gente só vai conseguir através do nosso comportamento, do nosso pensamento positivo, do nosso amor, né? Como Jesus colocou lá no começo, né? O amor é a base que tudo pode fazer para com que a gente siga essa condição, né? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, né? Uma reflexão. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos nos dizem assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não farás de ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, lembra-te do sábado para santificar a Deus e honra teu pai e tua mãe. Então percebam que dos 10 mandamentos, 3 são de amor. Amar a Deus, lembrar de santificar a Deus e honrar pai e mãe. Os outros todos são 7 nãos. Moisés dá ordens, porque naquele tempo, evidentemente, o ser ainda era muito rude, não podia ser tratado de uma forma muito carinhosa, assim, né? Mas são 7 nãos, né? 7 ordens que Moisés dá ao seu povo. E aí, quando Jesus vem, ele transforma esses 7 nãos em amor. Porque se você amar o teu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai querer o bem do teu próximo. Então você pode transformar tudo isso no amor. Por isso ele diz que a lei toda se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o amor resolve todas essas questões. E é a forma, é o botão do nosso dial mais fácil de nos ligarmos com Deus. Que Deus nos abençoe.